Frink, olha para mim, seja franco. Você mede a performance do seu negócio ou você está completamente no escuro? Prazer, eu sou o Carlos Miranda, gestor de performance da Vela E-Commerce e host aqui do podcast Negócios Digitais. E eu queria te fazer uma provocação. Você realmente sabe se o seu e-commerce está dando lucro ou prejuízo? Bem, se você ficou em dúvida, hoje eu vou te mostrar as 3 métricas, os 3 números que você precisa ficar de olho para saber se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. E a verdade é que quem mede a performance do seu negócio é quem cresce de verdade e não vende apenas por sorte. Mas eu vou mostrar aqui para você na prática tudo que você precisa acompanhar para saber se o seu negócio está tendo lucratividade e talvez uma previsibilidade de ir para a escala. Então sempre que a gente está falando sobre e-commerce, a gente vê muitos experts falando, né? Às vezes até companheiros ali do mesmo mercado falando, nossa, faturei 50 mil, 100 mil, 300 mil, 500 mil, foi meu melhor mês. Nossa, Black November ali para mim, eu cheguei a faturar, foi meu pico de faturamento. Então ter só um pico de faturamento sem entender os 3 pilares da performance que a gente vai estar abordando aqui hoje, não faz com que você esteja por dentro do seu negócio. Não sabe se você está crescendo de uma forma sustentável ou se está pagando para vender, o que acontece muito, isso é mais normal do que você pode imaginar. Se você tem um preço bacana que está alinhado com o mercado, se o seu volume de pessoas que está acessando o seu site está convertendo legal. Então, tudo isso que a gente vai trazer para você são os pilares de performance que, se você olhar para eles como as métricas fundamentais do seu negócio, pode ter certeza absoluta que isso vai fazer total diferença para o crescimento do seu negócio com lucratividade, que é o que mais importa, né? Crescer sem lucratividade não faz sentido nenhum. Pagar para trabalhar não faz sentido nenhum. Então hoje eu vou mostrar para você os 3 pilares da performance. Então vamos começar aqui primeiro pelo tráfego. Para pensar que você tem uma loja. Essa loja ela pode ser física, pode ser online. Vamos jogar aqui para o físico para a gente usar de exemplo. No físico, a gente tem uma loja ali, uma determinada rua, no shopping, alguma coisa assim. E a gente depende do tráfego de pessoas, do fluxo de pessoas que passa ali naquela rua, naquele shopping, para a gente mostrar determinado produto, determinada oferta, determinada promoção. Quando a gente olha para o digital, quando a gente fala de tráfego, é exatamente a mesma coisa. Só que, assim como a loja física, a gente pode atrair essas pessoas que estão, teoricamente, vagando por ali, né? Estão dando uma olhadinha e talvez não converter, talvez converter, ou então a gente não ter tráfego suficiente. Você entender o tráfego de pessoas dentro do seu site, qual que é o volume de pessoas que você está levando para dentro do seu site, e obviamente quanto você está gastando por isso, é o que a gente chama de CPS. O CPS, ele é da sigla, né? Custo por sessão. A sigla CPS, que significa custo por sessão, significa que quanto que você está gastando para ter uma nova sessão dentro do seu site. Então, talvez você tenha um gestor, uma agência, ou você mesmo, como gestor, ou né, está anunciando ali de uma forma meio freestyle mesmo no seu negócio, talvez você já saiba o que é o CPS, qual que é o seu custo por sessão hoje. Você sabe qual que é o seu custo por sessão? O seu gestor, a sua agência, deixa isso muito bem claro para você? Porque talvez a gente esteja investindo muito para trazer muita gente, mas o resultado não está sendo tão efetivo. Então, por exemplo, um CPS pode variar entre 30 centavos, 60 centavos, R$ 1, R$ 1,20, e aí começa a ficar mais caro. Mas vamos jogar ali que uns 70 centavos, dependendo do nicho, é claro, seria o essencial ali, o fundamental para você conseguir escalar de uma forma mais previsível. E o tráfego, quando a gente fala sobre o tráfego, é importante a gente saber quantas pessoas estão indo, mas também quantas pessoas estão navegando pelo nosso site, os produtos, realmente vendo o conteúdo ali do nosso site, fazendo uma jornada de compra ali. E aí, quando a gente fala sobre jornada de compra, obviamente vem o segundo pilar, que é o pilar da conversão. Quantas pessoas estão convertendo ali dentro do nosso site? A conversão, ela é baseada pelo número de pessoas que a gente consegue levar para dentro do nosso site, resumindo, o tráfego, né, o número de sessões e quantas pessoas
dessas sessões, desse tráfego de pessoas que rolaram ali dentro de um mês, exemplo, converteram ali dentro do nosso site. Então, de 100 que vieram ali, 100 sessões novas dentro do site, 10 converteram. Então a gente sabe que está ali uma conversão de 10%, por exemplo. Ah não, uma pessoa converteu. Bem, uma taxa de conversão de 1%. Então entender a sua taxa de conversão vai te dizer se está fazendo sentido para o público que você está levando para dentro do seu site, os produtos e as ofertas que você está tendo ali. Muitas vezes o seu CPS está barato, mas não necessariamente você está levando o melhor público para dentro do seu site que se tem essa intenção de compra. Ou então, a estrutura de campanha está trazendo muito volume, porque é esse o intuito desse objetivo em si, né, de uma determinada um view content, por exemplo, né, de visualização de produtos lá dentro do site, que é um custo muito barato, só que vem um público muito desqualificado. Enquanto outras campanhas voltadas para a conversão e trazer um público bem mais alinhado com essa oferta que você está trabalhando ali. E por último, mas não menos importante, porque isso vai ditar sobre a sua lucratividade, sobre a sua escala também, é o ticket médio. É o terceiro pilar da performance. Então, o terceiro pilar da performance, o ticket médio, é sobre o quê? Dessas pessoas que converteram, qual que é a média das compras dela? Qual que é o médio de preço que eles pagaram, que eles gastaram ali? Dessas 10 pessoas que compraram, das 100 que entraram lá, quantos que elas gastaram? Aí você vai fazer uma somatória do valor total, dividir pelo número de compradores ali e vai entender qual que é o seu ticket médio. É o valor médio por compra ali. Entender isso faz com que você consiga criar incentivos alinhados com esse público, com essa oferta que você está trabalhando, fazendo com que cada vez mais você vai escalando o seu ticket médio. Então, se você tem um controle real desses 3 pilares, já era. Você tem um controle absoluto dentro do seu e-commerce. Então, só para você entender o como e o porquê que a falta de métrica ela pode danificar o seu negócio, até muitas vezes matar o seu negócio. Alguns exemplos reais que eu trouxe aqui. Uma loja tem muito tráfego, uma conversão baixa e acontece que ele tem um desperdício de verba ali, de investimento em mídia. Por quê? É o que eu expliquei anteriormente. Quando você tem um volume muito grande de pessoas que não necessariamente tem essa intenção de compra e ela não está alinhada com esse produto, vamos supor aqui um exemplo, tá? Eu tenho uma loja de roupa feminina e essa loja de roupa feminina eu crio uma campanha para view content, ou mesmo que não seja view content, seja conversão, adição ao carrinho ou qualquer outro objetivo que seja, eu tenho o objetivo de levar pessoas para dentro do meu site. Só que se eu tenho uma comunicação lá com o público feminino, eu deixo uma campanha, já que, vamos supor, a view content, a gente já traria um volume muito grande para dentro do site. Só que eu ainda deixo aberto para um público masculino e um público feminino, isso falando de público frio, né, view content, obviamente a gente vai trabalhar ali o público frio, a gente traz um volume muito grande de pessoas. Mas quer dizer que essas pessoas que eu estou levando para dentro do meu site, elas estão alinhadas? Aí você pode falar assim, mas pode ser um marido vendo a roupa para a esposa. Sim, pode ser. Mas qual que é a probabilidade de um marido, dentre 1.000, 1.500 maridos, comprar a roupa ali para a esposa do que ele viu no e-commerce? Bem improvável, né? Para pensar, talvez, quando você, como marido, ou você, como esposa, passou por essa experiência. Então, você entender o volume de pessoas, né, o tráfego de pessoas e entender a conversão, você vai conseguir entender se esse público que você está levando está realmente qualificado com a oferta que você está querendo trabalhar ali, com a oferta que você, né, disponibilizou dentro do seu site. Então, isso você gastaria muito dinheiro, ou o mínimo que fosse, 1.000, 2.000, 5.000 reais, para trazer as pessoas e elas não converteriam porque elas não estão alinhadas com o seu produto, com a sua oferta. Segundo, ela tem uma boa conversão, então, vamos jogar, ela tem uma 3% de conversão, que já é sensacional. 3% de conversão, mas o ticket médio dela é muito baixo. O que isso vai fazer?
vai ter um faturamento travado, muito limitado, porque os produtos são um preço muito baixo. Se os produtos são um preço muito baixo, a gente tem pouca escala referente ao volume que a gente consegue ter, né, de faturamento com base no mesmo volume de pedidos. Então a ideia é a gente criar algumas ofertas centrais para aprimorar cada vez mais esse mix de produtos, aprimorar cada vez mais e subir o seu ticket médio, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está tendo um CAC, né, um custo de aquisição de um cliente de R$ 30. Vamos colocar um CAC relativamente baixo, tá? R$ 30 ali para um cliente novo comprar na sua loja. Só que o seu produto custa R$ 50. Aí você vai, né, pensar, o markup, eu coloco ali, vamos supor que eu tenho um markup de 2, 3 talvez, vamos jogar uns 2, então eu pago 25, vendo por 50, gastei 30, poxa, tô no lucro ainda. Beleza, só que isso você está falando só desse básico, esse custo básico. Ainda tem as outras questões tributárias, investimento em anúncios, plataforma e todo o restante, né, taxa da plataforma, todo o restante que vai influenciar nessa lucratividade do seu negócio também. Então, você construir talvez um mix de produtos ou um incentivo comercial como um frete grátis ligeiramente acima do preço dos seus produtos ou acima até do ticket médio que ele já está sendo trabalhado hoje, já está tendo hoje no seu e-commerce, vai influenciar com que cada vez mais ele suba e você consiga construir um ticket médio maior. E isso não é, meu ticket médio hoje é R$ 150, beleza, eu quero subir meu ticket médio para R$ 250, vou colocar frete grátis, R$ 250 ali, sul e sudeste. Vai funcionar? Obviamente que não, porque o seu público, ou mesmo que você esteja fazendo a aquisição de novos públicos, essa inteligência das campanhas, essa inteligência que as plataformas estão trazendo do mesmo público já comprador, ele não vai estar alinhado com essa nova oferta, né? Ou vai se manter a mesma coisa de ticket médio, ou pior, pode ser que caia, porque o volume também pode cair de compras, ou então mesmo que o ticket médio aumente, o volume de compras pode cair. Então, nunca vá de forma muito brusca nesse aumento desse incentivo, como eu usei de exemplo aqui agora, o frete grátis, tá? Porque isso pode realmente bloquear suas conversões dentro do seu site. Então você deve ter entendido que não é mais só sobre vender no impulso. Vou subir a campanha, quero que fature R$ 5.000 por dia. Não, mas é entender se está escalando, se está realmente crescendo com inteligência. Porque você entendendo cada uma dessas métricas é o que vai influenciar ali o seu negócio de uma forma mais positiva. E alguns erros comuns aqui de quem está sempre no escuro é o quê? Gastar muito no tráfego, sem entender qual que é o seu custo ali por sessão, o seu CPS. Não tem nenhuma noção sobre a sua taxa de conversão, então, Carlos, estou levando 100 mil pessoas para dentro da minha loja, mas só 10 compra. Então você não tem nenhuma noção da taxa de conversão. Então entender qual está sendo realmente o empecilho, né? Ou é o público, ou talvez realmente a sua oferta que não está alinhada com aquele público, que você consegue dar esse próximo passo. Então não ter a noção nenhuma sobre a sua taxa de conversão hoje faz com que você invista muito e não consiga ter o retorno adequado por conta da sua oferta não estar alinhada junto ali com o seu público. E sobe promoção sem pensar no ticket médio. Então me fala uma coisa, o que adianta eu subir uma promoção ali de um exemplo, tá? Desconto progressivo, que em alguns períodos do ano a gente sempre vê acontecendo. Desconto progressivo começando ali, vamos supor que o meu ticket médio é R$ 150. Desconto progressivo começando com 50, 70 reais ou até superior a isso, sendo que o meu público não conversa com ele. Você sempre tem que achar um meio termo para que as pessoas vejam valor nesse incremento que você colocou dentro do seu negócio. Não é a promoção em si que vai vender, mas a oferta sobre o seu produto. Se ele vai sanar uma dor, se ele vai tirar uma dúvida, se ele vai dar um conhecimento, qual que é o benefício que vai trazer ele para o seu cliente. E com esses indicadores aqui, você pode até vender lá na sua loja, mas você nunca vai saber
se você está realmente lucrando com o seu negócio. Olha, é como começar hoje mesmo a mensurar a performance do seu negócio. Separei aqui 3 reforços básicos para você, tá? Primeiro, não precisa de ferramenta, cara. Não precisa de ferramenta nenhuma, contratar IA, nem nada do tipo. O que você vai fazer hoje mesmo é pegar uma planilha ali do Excel mesmo, o Google Sheets, o que você achar melhor e vai planilhar tudo isso. Lá dentro do Método Velo, a gente tem a nossa planilha de métodos e resultados, né? Em algumas aulas aqui eu mostro lá, se quiser, a gente pode deixar aí algum card da próxima aula para você ver sobre essa planilha, onde a gente tem tudo detalhado lá. Tem o custo por sessão, taxa de conversão, ticket médio, tem também taxa de aprovação para saber se as compras que poderiam ter sido feitas realmente foram feitas, se você está deixando dinheiro na mesa. Tem inúmeros, tem condições comerciais planejadas para os próximos meses, para esse mês, ideias de ações, é sensacional mesmo, tá? Então uma planilha simples já ajuda. Que seja para você mensurar esses 3 pilares apenas, já vai fazer total diferença para o seu negócio. Outra coisa, começar anotando os investimentos em tráfego. Não sei, né, se você tem essa planilha, não tem, tem uma ferramenta ali, né, de gestão ali do marketing, não sei, mas é realmente anotar esses investimentos. Anotar as sessões no site, os pedidos, né, o ticket médio que está tendo ali por dia. Por que por dia, Carlos? Porque se você entende quais são os incentivos comerciais que você trabalhou numa semana, numa quinzena e até os períodos do mês, já pensando no recebimento do seu público-alvo ali, né, dos seus clientes, isso vai fazer com que você entenda em qual período você fez determinada ação e se essa ação ela teve um resultado positivo de forma diária, semanal, quinzenal e até no mês, se fez sentido, e até replicar ela uma segunda, uma terceira, uma quinta vez se você quiser, porque agora você sabe aplicar esse crescimento do ticket médio no seu negócio, esse crescimento dessa conversão. Então você entender quanto você está gastando, o volume de pessoas que está chegando lá e se esse ticket médio está aumentando, alinhado com esses incentivos comerciais, cara, pode mudar o jogo para o seu negócio. E é claro, se você quiser um auxílio, eu vou deixar aqui na descrição o link do Checklist 100K, onde são mais de 110 ações focadas no seu e-commerce, focado literalmente para a performance dele. Então tem sobre campanhas, métricas, tem ações comerciais, tem layout, né, a estrutura do site, criação de oferta, página de produto. Cara, sensacional, é muito bom mesmo. E aí, se você quiser, vou deixar aqui no link da descrição. Então, recapitulando. Você não vai precisar de um expert em dados para você conseguir alavancar e crescer o seu negócio. Você precisa simplesmente olhar para as métricas certas, olhar para o seu negócio de uma forma mais cuidadosa e analítica, para você realmente conseguir ter mais consistência nos seus ganhos. E entendendo esses dados, você conseguir mensurar as próximas ações que vai fazer sentido ali para uma data sazonal, que você pode ter um pico de faturamento. Por exemplo, vamos jogar um exemplo aqui agora. Dia das Mães, logo vai acontecer aí. Você de moda feminina, ou você que tem algum e-commerce voltado para o público feminino, qual que é a ação comercial que você já planejou com o seu time para essa data? Quando que vai começar? Quem que vai participar? Quais são as fotos? Já foram feitas? Qual que é a copy? Qual que é o roteiro do vídeo? Quem vai gravar o vídeo? Quem vai editar o vídeo? Quem vai subir as campanhas? Até quando que é a data limite para cada um desses? É bastante coisa. Mas com 110 ações voltadas para isso, você consegue ter todo esse direcionamento. E a grande pergunta que eu quero fazer para você agora é: será que você vai continuar deixando de lado esses 3 pilares da performance e focar só no seu faturamento? Acredito que não. Bem, meu nome é Carlos Miranda, foi um prazer trazer esse vídeo para você, mais um conteúdo, e se fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com um colaborador, um amigo, um expert que faz sentido para você e bora que a performance começa hoje.